E ó, tem notícia aí quente do Flamengo, hein? Quente do Flamengo. Bruno Henrique acaba de renovar com o Flamengo por 3 anos, hein? Por 3 anos o Bruno Henrique renova com o Flamengo. É um baita ídolo, é um cara que joga muita bola, é um dos que não se acomodaram nessa temporada. E o Bruno Henrique renova por 3 anos. Nem eu sei dizer se eu acho isso bom ou ruim. Pronto, eu sou sincero. Eu não sei se vale 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos que passou por uma cirurgia gravíssima nessa temporada. Sou a favor do Bruno Henrique renovar com o Flamengo? Sou. Mas eu negociaria por 2 anos. 2 anos de contrato. Vai ser um jogador que vai ganhar 2 milhões de reais por mês quase, por mais 3 anos até os 36 anos, Flávio Prado, Bruno Prado, Piperno. Vocês acham uma boa negociação do Flamengo ou um exagero 3 anos de contrato com um salário de quase 2 milhões de reais para um jogador de 33 anos? Pergunta difícil, hein? É um tempo longo. É um tempo longo pela idade, pelo histórico de lesão. Ele voltou até bem, fisicamente, aí, teve jogo, jogou bem, jogou mal, mas fisicamente ele voltou bem, o que foi legal, porque havia uma dúvida até pelas características dele, de explosão, de velocidade. Ele fez bons jogos e usando as suas características, eu até imaginava que talvez ele pudesse passar por uma transição e virar um centroavante, mas não, ele continua muito forte e rápido. Isso ainda bem que deu tudo certo. Mas 3 anos é um tempo que tem um risco, sim. É ótimo continuar com o Bruno Henrique. Ele é um dos melhores atacantes do Brasil ainda, mas 3 anos é que às vezes não tem jeito, às vezes a negociação partiu para isso. Mas eu acho que o ideal seria um tempo menor, sim. O ideal para o Flamengo seria um tempo menor. Para o jogador, claro, excelente assinar um contrato até os 36 anos de idade. Mas você renovaria se fosse exigência? Porque foi uma exigência do empresário dele, Denis, se eu não me engano o nome. Ele exigiu 3 anos, porque disse ter proposta do Palmeiras de 3 anos. Se fosse uma exigência, ou 3 anos ou eu vou embora. Eu acho que eu não renovaria. Olha aí, ó. Bruninho mostrando personalidade, eu tenho a mesma opinião. 3 anos eu acho exagero. Para um jogador que vai fazer 36 anos ganhando quase 2 milhões de reais por mês. Para mim é ídolo, para mim é o melhor dessa geração. Vou até longe. Para mim foi mais importante que a Arrascaeta, mais importante que Gabigol. Para mim o Bruno Henrique dessa geração foi o que mais fez a diferença pro Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é muito refém, às vezes, dessa geração. Eu acho que o Flamengo tem muito medo. É uma diretoria frouxa? É. Já provou ser uma diretoria frouxa. E fica refém. Fala, tá bom, vai. Vou achar outros nomes. Ou é 2 anos ou nada. A gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio, 3 anos de contrato mais para um jogador de 33 anos. Renovaria? Não. E o problema maior é histórico de lesões. Mas até entendo por que eles renovaram. Porque eles ficaram com medo do Bruno Henrique para um outro time e arrebentar no próximo ano. E o Flamengo não está com moral suficiente para fazer nada, uma vez que não ganhou nada esse ano. Então essa diretoria não teve coragem de encarar uma parada dessa. Imagina, ele aparece no Palmeiras no ano que vem. Acho que não iria pro Palmeiras, não é o perfil que o Palmeiras contrataria. Mas um Corinthians, qualquer coisa aí, faz... Mas o Palmeiras fez a proposta, né? Ah, pra encher o saco. Né? Encher o saco. Eu acho, o Palmeiras não é o perfil... O Palmeiras não daria um contrato de 3 anos pro Bruno Henrique, nem a pau. Não é o perfil do Palmeiras, não é o jeito que o Palmeiras administra. Então eles estão enchendo o saco. Mas um Corinthians, essa maluca chegando no presidente novo e tal, já mete logo um Bruno Henrique e tal. 3 anos, faria. Mas aí ele faz um gol decisivo no Rio. Se o Flamengo tivesse sido campeão de alguma coisa, eles não fariam essa renovação. Acho que o péssimo ano do Flamengo passa muito por essa renovação. Acho que o Bruno Henrique será útil ao Flamengo, sim. Claro que sim. Mas não 3 anos. 3 anos acho que ele já vai chegar no final desse contrato dando muito pouco ao clube. Piperno. Olha o que a força do talão de cheque da Leila causa de dúvidas por aí, né? Bizarro, né? Muito a ver com esse suposto interesse do Palmeiras, que jogou realmente para tumultuar. Nada mais que isso. Eu também acho que 3 anos é muita generosidade, né? Até porque o Flamengo também tem uma base importante
toda hora revela jogador bom. Eu duvido que em 3 anos o Flamengo não faça um bom atacante para ocupar esse espaço. Eu não faria isso. Olha só, os 3, hein? Você não renovaria também? 3 anos de fora? Eu achei um exagero 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos. Pode ser que ele jogue muito esses 3 anos, e aí vai ter valido a pena. Mas é um risco muito grande, até porque ele passou por uma cirurgia gravíssima. Tudo bem que ainda não mexeu com a preparação física dele e com o físico dele, mas pode ser um foco de novas lesões. Recentemente a gente trouxe o ortopedista, meu irmão inclusive aqui, que falou, a maior causa de lesões são as lesões anteriores. E ele teve muitas. Então, para mim, é ídolo, mas para mim uma diretoria, e o Flamengo não pode ser refém de uma geração como está sendo. Eu acho muita generosidade, é coisa assim... Veja, a direção do Flamengo só vai ficar mais um ano, né? Enfim, a gestão Landim, né? Eu ofereceria para ele um ano de contrato. Um ano é pouco, eu quero ir embora. Então, paciência, a gente te admira, gostaria imensamente de ficar com você, você é importante, mas nós vamos ficar só mais um ano, então a gente vai te oferecer um ano de contrato. É isso que eu faria. E aí o Flamengo renova com o Bruno Henrique, e detalhe, hein? Essa renovação do Bruno Henrique vai aumentar a pressão do staff do Gabigol pela renovação do Gabigol. Porque o Gabigol tá bem puto que a diretoria do Flamengo não renovou com o Gabigol pediu, é muita cara de pau. O Gabigol, sem jogar nada nessa temporada, pediu 4 anos a mais de contrato, ganhando 2 milhões de reais por mês. Detalhe, Marcos Braz queria renovar, hein? Só que aí o Rodolfo Landim também estava querendo, a diretoria fez muita pressão, conselheiros fizeram muita pressão, inclusive o vice de finanças do Flamengo fez muita pressão e deu para trás. Vamos esperar o Gabigol mostrar se ele vai estar interessado no ano que vem para ver se vai renovar ou não. Essa renovação do Bruno Henrique, Bruno, ela com certeza vai aumentar uma pressão por parte do staff do Gabigol. E de outros aí que tem o contrato para encerrar, ou tem o Everton Ribeiro também, não sei se o Flamengo vai renovar com ele ou não, mas, assim, é uma geração, são jogadores históricos do Flamengo, isso é indiscutível, e o Flamengo está com muita dificuldade de desapegar. E isso aconteceu com vários clubes, mas acho que a reação, o Flamengo forte, acho que passa... por uma mudança no elenco. E não que esses caras não possam jogar bem ainda. Não é que agora ninguém presta mais, joga tudo fora. Mas, sim, não dá para... Hoje o Flamengo não pode mais ser dependente desses jogadores, porque esses jogadores tiveram momentos brilhantes, mas hoje não estão conseguindo mais entregar, cada um pelo seu motivo. O melhor momento foi lá em 2019, nós vamos para 2024. Passaram-se 4 anos, então isso tem um peso, são atletas, depende da condição física. É claro que para qualquer ser humano, 4 anos tem uma mudança na parte física, e aí são atletas que precisam estar no auge, no topo. Tem também a questão de estarem no mesmo clube onde são ídolos. Isso pode, para um ou outro, causar um relaxamento, e pode ter acontecido sim com algum deles, não digo com todos. Esse ano foi um ano do Flamengo muito ruim, mas pode ter sido um ano de uma ruptura, mesmo que forçada. Porque se você termina o ano com o Bruno Henrique como reserva, com o Gabigol como reserva e com o Everton Ribeiro como reserva. Você termina o ano com uma linha de frente ali com o Luiz Araújo, Arrascaeta, a Everton, Cebolinha e Pedro. Então houve, mesmo que forçado, e não foi não foi um bom rendimento do Flamengo no ano, uma mudança. Então o Flamengo ele termina o ano sem depender desses jogadores. Por isso que eu acho que não faz sentido você renovar por 3 anos. E esses caras que ficarem, eles têm que entender que é uma nova situação. Não é mais o Flamengo que vai depender desses caras para ganhar títulos, e eles entregaram muitas vezes, mas que eles vão ser jogadores que podem ser importantes no elenco. Entendeu? Everton Ribeiro, que eu sou fã, acho o Everton Ribeiro um jogador fantástico, inteligentíssimo para jogar, mas já está mais velho. Eu renovaria, por exemplo, com o Everton Ribeiro só em uma condição. Everton, você vai fazer parte de um elenco, você vai jogar em alguns momentos, não dá para te garantir que você vai ser titular, e não tem mais como você ter
um salário de uma superestrela, é uma outra condição. A gente quer que você fique aqui, mas em outra condição, que é o que eu faria com o Renato Augusto no Corinthians também. Queremos que você fique, mas numa outra condição, não dá mais para ficar na mesma condição. Isso é uma coisa que não deve ser fácil de fazer, mas tem que ser feito. Você tem que mudar, tem que desapegar, porque simplesmente chega uma hora que o cara não consegue mais entregar. Não, e o Everton você pode renovar por um ano. Um ano, sim. Renova por um ano, Everton, você vai ser um jogador importante pro elenco, porque é difícil achar meia criadora hoje também no futebol brasileiro. Não vai parar na Copa América, o Arrascaeta provavelmente vai jogar pelo Uruguai na Copa América. Se o Everton estiver lá, ele pode ajudar, por exemplo, nesse momento. Então, mas deixar bem claro, é uma outra condição. A gente acha você importante, mas não é mais uma das superestrelas do time. É uma outra condição. Temos muito respeito, mas é uma outra condição. Eu, se fosse o Palmeiras, muito se falou do Bruno Henrique e tal, mas eu iria no Everton Ribeiro. O Palmeiras tem só o Veiga de meia, né, de alto nível e tal. E eu acho que o Palmeiras correu muito risco em 2023, porque quando o Palmeiras perde o Veiga contundido em 22, foi difícil encontrar uma solução. E olha que naquele momento ainda tinha o Scarpa. O Palmeiras jogava com os dois. Nesse ano, o Veiga se lesionou pouco. O ano passado ele teve até Covid e tal. Então, veja, o Palmeiras não pode correr esse risco de novo, de ficar só com um jogador de alto nível para essa função. Então, eu iria no Everton Ribeiro. Já está querendo botar pressão no Flamengo de novo, né? Já pensou o Everton Ribeiro podendo revezar com o Veiga de vez em quando? Pô! O Everton Ribeiro cairia em qualquer time de São Paulo. Então. No Corinthians, no São Paulo, qualquer um. Joga pra caramba, né? É que o Flamengo, pela maneira como joga, fica mais difícil ele ser aproveitado mais vezes. Se ele quiser jogar mais, ele provavelmente sairá. Se ele quiser ficar no Flamengo, ele terá chances maiores de ganhar títulos. Depende do time que ele vem. Se tiver Palmeiras, é óbvio que ele vai ter chance. Os outros, a gente nunca sabe, né? Você renovaria o Bruno? Você também não renovaria o Bruno? Não, por 3 anos não. Por 3 anos não. Renovaria sim, 1 ano. Fácil. 2, pensando. 3 não. 3 aí já não tem condição. Quem tá rindo à toa é o Bruno Henrique, que com 33 anos vai fechar o melhor contrato da sua carreira. É meio louco, mas vindo dessa diretoria do Flamengo, dá pra se acreditar em tudo. Com 33 anos, o cara fechou o melhor contrato da vida dele, porque essa diretoria do Flamengo é o Papai Noel. Essa diretoria do Flamengo não sabe negociar. Cai na pilhazinha de empresário, não sei também se é pilhazinha de empresário, tem muita coisa envolvida e a diretoria do Flamengo fecha 3 anos de contrato com um jogador de 33 anos. Eu não achei uma boa negociação, mesmo sendo fãzaço do Bruno Henrique. Eu fecharia 2 anos. 2 anos de renovação.